Estamos ao vivo, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui conosco, prestigiando a nossa live, o nosso evento. Meu nome é Lucas Muraoka, sou especialista agronômico da Yara Brasil, faço parte de desenvolvimento de mercado e sou líder entre outras culturas da cultura do cacau. Hoje nós vamos falar de nutrição do cacaueiro, com ninguém menos que Silvino Khrushchevsky, grande consultor renomado da cultura. E antes de mais nada, passando para os agradecimentos, né? Agradecimentos ao Héctor Ragonha e o Easy Pimenta, que estão aqui conosco, que possibilitaram esse evento. Eles estão por trás das câmeras aqui, que nos ajudam, fazem todo o controle do evento. E também o Felipe, da página do Instagram, do Agronomia Rústica, que compartilhou o evento incessantemente, nos ajudou a chegar até vocês, tá bom? Eu vou passar primeiramente uma mensagem do nosso consultor, do nosso vice-presidente, me desculpem, o Clayton. Ele vai falar sobre a situação atual da Yara, um vídeo curto, com uma mensagem institucional, e depois já passamos para as apresentações. A nossa live vai ser bastante interativa, vocês vão ter muito espaço para perguntar, para tirar dúvidas, para debaterem questões sobre a cultura do cacau, tá bom? Vamos para o vídeo, então. Olá, sejam todos bem-vindos ao webinar aqui da Yara. Gostaria de dizer para vocês que nós não estamos medindo esforços para manter todas as nossas operações trabalhando e também a cadeia de suprimentos para garantir que o fertilizante chegue a todos os agricultores no Brasil. Somos uma indústria fundamental e essencial, e junto com os agricultores para garantir a produção de alimentos aqui no Brasil. Por isso, claro que estamos tomando todas as medidas junto aos nossos colaboradores para garantir a saúde e segurança de todos eles. Mas tenham a certeza que o nosso fertilizante, as nossas soluções nutricionais estarão chegando a todos vocês para continuar produzindo não só em mais quantidade, mas como em mais qualidade o alimento que chega até a toda a população brasileira e do mundo. Tenham todos um ótimo webinar. Um abraço. Perfeito, pessoal. Então, depois dessa mensagem, em complemento ao nosso vice-presidente Clayton, nós ressaltamos que as empresas que atendem as regiões de cacau estão operantes, a fábrica de Salvador, principalmente, que atende a região da Bahia ali, produtora, está plenamente funcional, com todos os cuidados, né, em relação à saúde dos colaboradores, de medição de temperatura. Estamos tomando todas as medidas de precaução em relação ao coronavírus. Esperamos que todos que nos assistam estejam bem com a família, ou que a família também esteja com saúde, para que possamos passar por esse período, né? Nós temos que nos adaptar e fazermos eventos online para alcançar e difundir o conhecimento, tá? Eu chamo aqui, então, o primeiro convidado da noite, o Silvino Khrushchevsky. Silvino, conta para a nossa audiência quem é você em 30 segundos, por favor. Primeiro, boa noite a todos, boa noite, Lucas. É um prazer estar aqui, né? Ter esse bate-papo aqui sobre cacau. Sou Silvino Khrushchevsky Neto, engenheiro agrônomo, formado pela UFBA, cacauicultor também de terceira geração, tenho cerca de 30 anos aí na profissão, dos quais os últimos 10 como consultor. E como consultor eu trabalho aqui no Brasil, em toda a região cacaueira, nos estados também, projetos também no Tocantins, Pará, Ceará, e fora do Brasil, desde 2012 na Guatemala e visitando alguns projetos também no México e Panamá. Perfeito, Silvina, muito obrigado. Temos um convidado de elevado gabarito ali, conseguimos a agenda dele. E o segundo convidado é o Erasmo Fernandes, consultor da Yara, da área comercial. Ele vai trazer um lançamento de um novo produto exclusivo para a cultura do cacau, para atendimento dessa cultura tão exigente. Por favor, Erasmo, quem é o Erasmo em 30 segundos? Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer a todo mundo aí que está tirando esse tempo para acompanhar a nossa live aí. Então, meu nome é Erasmo Fernandes, eu sou engenheiro agrônomo, tenho pós-graduação em vendas e gestão comercial, sou CTC, né, que é o consultor técnico comercial da Yara, em torno de 3 anos, né, no sul da Bahia, extremo sul da Bahia. Então, eu pego toda a região do café conilon da Bahia e o cacau, né, da Bahia, que hoje a gente veio falar no cacau. E dentro dessa região eu desempenho toda a parte comercial da Yara. Fechou, seu Lucas? Perfeito, Erasmo. Muitíssimo obrigado por suas considerações. Começando então, pessoas,
Nós temos uma parte de perguntas e respostas, uma seção que deve estar à direita de vocês ali, um íconezinho que tem um balãozinho com uma interrogação. Cliquem ali, coloquem suas perguntas, suas dúvidas, suas discordâncias, elas chegarão para nós e eu vou ler em voz alta. Então, nós temos algumas pautas preparadas para o Silvino e, em paralelo, vamos mesclando com as dúvidas de vocês, que nosso objetivo é levar conhecimento que vocês estão interessados referente à nutrição de plantas, tá? Especialmente a cultura do cacaueiro. Então, vamos começando. Silvino, você tem uma grande experiência na cultura do cacau, já trabalhou como consultor, como produtor e diferentes partes da sua vida, né? É uma coisa que nós somos muito questionados, né, em relação à produtividade. Os produtores perguntam qual fator é mais importante, e muitas vezes eles querem alguma solução, qual adubo que vai resolver a minha situação, né, a situação da minha lavoura, que não está produzindo bem. Então, gostaríamos que você comentasse, por favor, sobre os fatores que compõem a produtividade do cacau, que você considera a chave para uma boa lavoura, incluindo a nutrição, e que peso que isso está. Por favor, faça essa abertura para nós. Ok, Lucas. Então, vamos lá. Então, nutrição, né? Nutrição de plantas para produtividade é um fator muito importante, né? Principalmente falando de solos brasileiros, né? Nossos solos são, a grande maioria, solos pobres. E também, para se conseguir altas produtividades, né? Temos que devolver, no caso, à planta todos os nutrientes que são exportados, principalmente quando vendemos nossas produções. E o cacau tem uma coisa em particular, que uma grande parte do nutriente que exportamos não é vendido, que é a casca do cacau, né? Então, faz parte é extraído, o produtor não ganha com isso, mas também ele não retorna para a planta. Então, mas isso, como eu te falei, é um fator de produção só. Então, nós temos vários fatores de produção. Nós temos fatores físicos, nós temos fatores químicos e fatores biológicos. Então, eu vou citar aqui o que eu considero assim mais importante desses fatores, que junto, e esses fatores interagem entre si, né? São interdependentes. Então, eu queria falar de alguns fatores que eu acho mais importantes na cultura do cacau. O primeiro parece muito óbvio, né? A gente falar de água. Não existe reações dos fertilizantes, não existe absorção da planta, não existe nada sem água. Então, parece uma coisa muito óbvia. Mas aí o produtor pode pensar, então, a única solução que eu tenho para controlar esse fator de produção é a irrigação. Sim, a irrigação é uma ferramenta, né? É uma ferramenta importante, né? Que te dá segurança, né? E dessa parte, desse fator, mas não é a única coisa que o produtor pode fazer para minimizar esse fator água. Nós temos passado por períodos de veranico aí, e algumas ações podem ser feitas para minimizar isso. Quando a gente fala de solos, nós estamos falando em solos compactados, então um bom preparo do solo pode minimizar isso, você aumentar a quantidade de raiz. Então, quando você faz uma boa correção de solo também, tanto superfície como em profundidade, nós aumentamos também a quantidade de raiz em profundidade, então melhoramos essa absorção. Com menos água nós conseguimos que a planta aproveite melhor essa água. E também o produtor às vezes pode pensar, bom, eu gastei com nutrição, veio um veranico e eu veio uma estiagem e eu perdi o que eu apliquei no solo. Não, ele pode não ter conseguido até aumentar a produtividade naquele momento, mas com certeza, se ele não tivesse feito nutrição, ele poderia ter perdido até o patrimônio, que é a planta, né? Porque sabemos que uma planta bem nutrida, ela vai resistir muito mais ao estresse hídrico, né? Sem falar diretamente que alguns nutrientes, como o potássio, por exemplo, estão diretamente ligados à abertura e fechamento de estômago, então regulam bem essa perda de água da planta em um período de estiagem. Então, eu fiz algumas considerações em relação à água, né? Então, vamos falar agora de outro fator importante, outro fator de produção importante na cultura do cacau, que é luminosidade. Então, quando nós entramos com nutrição, entramos com nutriente, o nutriente
nutriente é uma matéria-prima para a planta. Então, para a planta transformar aquilo, né, vamos falar assim, em alimento para ela, transformar aquilo nos compostos que ela vai utilizar, ela necessita de luz, né? E como nós temos na cultura do cacau diversos sistemas de produção, né, e o mais comum hoje, né, o mais comum não, de maior quantidade hoje ainda é a cabruca, então nós temos uma grande limitação de luminosidade. Então não adianta você nutrir muito bem se você não tem luminosidade. Inclusive tem algumas pesquisas aí que foram feitas há muito tempo, né? Tem pesquisas que foram feitas por aqui, outras foram feitas na África, que mostram muito bem isso. Quando você aumenta a luminosidade, sem nutrição, você já consegue elevar a sua produção. Mas isso tem um limite, e isso também por quê? Porque a planta aumenta o seu metabolismo, aumenta a fotossíntese. Mas se ela não vai ter alimento, né, vamos falar assim, então isso tem um limite, e em um certo momento ela volta a cair sua produção. Se você junta luminosidade com nutrição, é um aumento constante de produção. Você interferiu em 2 fatores de produção. Se você entra só com nutrição, você também consegue aumentar essa produção até o limite da fotossíntese, até o limite que a planta consegue transformar aquilo em composto para a sua nutrição. E quando você nem faz nutrição e nem aumenta sua luminosidade, você estaciona, e aí é o que temos hoje, na maioria dos casos, baixa produtividade. Outro fator importante, genética, né? Isso é uma coisa que é conhecido não só na agricultura, né? Então não adianta você, um exemplo, não adianta você dar 10 quilos de ração para uma vaca de baixa genética, ela não vai produzir leite. Você vai gastar e ela não vai te responder, porque ela não tem genética, não tem capacidade de responder ao que está sendo oferecido a ela. E o que a gente vê hoje, e até em certos casos, é que o produtor tem uma planta, ele está trocando essa genética, né, colocando uma planta de melhor genética, e às vezes tem até a dúvida de que se vai manter a planta antiga, que está gastando aquele nutriente para fazer muitas vezes só tronco, folha, e não tem capacidade produtiva, enquanto ele tem uma planta já ali de melhor genética, que poderia dar uma resposta bem maior. Então, genética é outro fator muito importante. Outro fator é densidade, né? Parece óbvio também, mas eu estou falando da grande maioria das áreas que nós temos de cabruca, onde se poderia ter aí 1.000 plantas, 1.100 plantas por hectare, 900 plantas por hectare, e a média que a gente se encontra na região hoje está abaixo de 500 plantas, e a maioria das vezes na faixa de 300 a 400 plantas por hectare. Então não se consegue boa produtividade com baixa densidade. Então não adianta, você pode conseguir até uma melhor produtividade por planta, mas você não vai conseguir uma melhor produção por planta, mas você não vai conseguir aumentar sua produtividade. E um outro fator que eu acho também de suma importância, e que, como eu falei, que os fatores de produção são interdependentes, que é trato cultural, principalmente falando de poda. Porque não adianta também eu entrar com nutrição numa planta que não recebeu a devida poda, não tem uma boa arquitetura foliar. Por quê? Uma planta que não foi podada, você vai encontrar 2 principais problemas. Primeiro, ela tem um excesso de ramos, ela tem muito dreno. O que são os drenos? São as partes da planta que só fazem consumir nutrientes, mas não retornam, não fabricam, não realizam fotossíntese, não devolvem a planta. Então, você está drenando os nutrientes aplicados sem ter um retorno. E outra coisa, eu falei aqui de limitação luminosa, na limitação de luminosidade. Quando você não tem uma boa arquitetura, você não consegue distribuir, né, bem essa pouca luminosidade que muitas vezes você já tem, você não consegue distribuir bem pela planta, você não consegue distribuir de forma igual pela planta. Você pode ter uma parte da planta que vai interceptar e não deixar que essa luminosidade chegue em todas as folhas. Então, imagine, você tem a limitação de luminosidade imposta por árvores de sombra e você ainda tem a limitação dentro da própria planta. Então, isso aí, você potencializa o seu problema. E aí existem outros fatores, eu estou falando aqui dos principais, né? Quando a gente fala de tratos culturais também, tem que ser considerado a parte sanitária da planta, que a planta tem que estar livre de pragas, etc. Mas eu acho que esses foi o que eu pontuei aí, são os mais importantes.
Perfeito, Silvina, muito obrigado. Estou recebendo mensagens aqui de várias pessoas que estão entrando. Um abraço para o professor Victor da Unimontes, também dedica a cultura do cacau e todos que nos assistem. Muito legal, Silvina, estamos com várias perguntas já. Eu vou seguir com mais uma da nossa pauta aqui e depois a gente vai abrir para algumas do público que estão vindo, tá? A gente está com várias perguntas interessantes aqui para a gente trazer para o nosso assunto. Diante desse cenário que você colocou, né, Silvina, de toda a complexidade da cultura do cacau, da produtividade que a gente almeja, né, para ter rentabilidade para o produtor rural. Uma pergunta-chave, que dose adubar meu cacau? Quanto de adubo que eu jogo? Pergunta muito comum, né? Então, nós gostaríamos que você comentasse sobre quais parâmetros que o produtor rural deve avaliar para tomar uma decisão, as análises que ele deve fazer, a produtividade, como é que ele deve considerar. Somos questionados muitas vezes também por fertilizantes mais baratos, e que garantem altas produtividades com teores muito baixos de nutrientes, né? Que muitas vezes eles garantem uma quantidade muito pequena de nutrientes e mesmo assim prometem produtividades muito elevadas, né? Então, por favor, discorra sobre esses assuntos para nós. Está com você a palavra. Ok, Lucas. Como teve mais de um, mas se eu esquecer alguma coisa aí, você me retorna aí e fala. Bom, a gente tem uma coisa que é muito bem colocada, que a adubação começa com análise de solo, continua com a correção do solo e termina com a adubação, né? Então, a nutrição passa por isso tudo. Então, o primeiro passo é a análise de solo. Mas uma coisa importante que a gente tem que considerar são as amostras de solo. Eu vejo muito o produtor se preocupar muito com qual laboratório ele vai mandar, se o laboratório é bom, se o laboratório não é, onde o mais importante é o que você está enviando para esse laboratório. É de que forma você está coletando aquelas amostras, qual a orientação que você teve para coletar aquelas amostras. Nós sabemos que nós temos uma grande limitação de qualidade de mão de obra, então nem sempre você tem uma pessoa qualificada na propriedade para retirar essas amostras. Então, o primeiro cuidado é como retirar essas amostras, para que essas amostras realmente sejam representativas da área em questão. Porque senão todo o trabalho posterior a isso está prejudicado. Laboratórios, é só procurar um laboratório idôneo e enviar as amostras, mas o mais importante é como retirar essas amostras. Então, o primeiro passo, eu retirei as amostras de forma correta e tenho as amostras em mão. Então, o que você perguntou basta aquela amostra, aquela análise de solo para eu recomendar qual tipo de fertilizante utilizar e a dosagem? Não, aquilo ali é só o começo, né? E isso durante anos foi feito e eu vejo muita gente fazendo até hoje, que é pegar uma amostra de solo e recomendar, uma análise de solo e recomendar uma adubação, quantidade e qual tipo de nutrientes só pela análise de solo. Por que eu não posso fazer isso? Primeiro, por todos os fatores que eu falei anteriormente. Eu tenho que conhecer a área. Essa área está podada? Essa área tem condições de receber adubo? Tem luminosidade? Né? Essa área tem um trato fitossanitário correto? Então, primeiro, eu tenho que pensar nisso, lógico, né? Eu estou falando de correção e nutrição de solo. Então, primeiro, a gente tem que pensar nisso. Segundo, se eu conheço essa área e vejo que essa área tem potencial produtivo, eu tenho que saber também qual a capacidade produtiva, ou seja, eu tenho que ter uma previsão de produção, porque minha recomendação em relação à quantidade de nutrientes que eu vou colocar, que a formulação nada mais é do que você escolher um balanço de nutrientes para você chegar a uma quantidade X por hectare ano, essa quantidade depende do que eu vou produzir. Por quê? Depende do que eu vou extrair da planta. Então, eu tenho que ter análise de solo, mas eu tenho que ter uma previsão da produção. Primeiro também, saber se essa área tem capacidade se o principal para ela hoje é nutrição, se ela não tem que ser podada, se ela não tem que manejar sombra, e depois eu saber o potencial produtivo dela, ou eu tenho uma avaliação produtiva, para eu saber o quanto que eu tenho que jogar. Em relação ao que você falou de produtos hoje milagrosos, né, que estão aparecendo aí, né, a gente passou pelo calcário líquido, hoje a gente passa por fertilizantes líquidos aí que tem uma formulação e
e promete que você vai jogar X vezes menos do que um adubo sólido e vai conseguir a mesma produção. Isso não existe, né? É pura matemática. Eu tenho uma quantidade de nutrientes, de macro, de micro, que eu tenho que colocar naquela situação para ter uma determinada produtividade. Então, é só fazer conta. Aqueles produtos, além, às vezes, de não te darem garantias, né? Porque são, às vezes, empresas que não têm, assim, um nome no mercado, você não tem quantidade suficiente para que ela possa dar resposta. É pura matemática. Entendeu, Lucas? Então, eu acho que eu respondi. Outra coisa importante também. Eu tenho análise solo. A gente conversou aqui agora. Eu tenho análise solo e vou recomendar. A área está pronta para iniciar um trabalho de nutrição e eu sei a produtividade que eu quero atingir, o que eu posso atingir, eu vou recomendar. Durante esse processo, eu também tenho que fazer análise de folha, porque análise de folha, nem sempre o que eu tenho no solo, a planta está conseguindo absorver. Então, a análise de folha é um complemento da análise de solo, para eu entender se realmente todos aqueles nutrientes que tem em quantidade suficiente no solo, a planta está conseguindo absorver. Você pode ter um desbalanço de nutrientes que um esteja prejudicando a absorção do outro. Se eu esqueci de alguma coisa aí, você pode falar. Perfeito, Silvino. Excelente resposta, como sempre. Estamos com 11 perguntas já no chat. Vou interromper um pouco a nossa pauta para ler um pouco a pergunta da nossa audiência, para a gente interagir com eles também, tudo bem? Depois a gente faz uma volta aqui, a gente vai dar uma mesclada. Então, eu tenho uma dúvida aqui do Ricardo Wolfgram. O nome deve ser alemão. Sódio e cloro prejudicam a qualidade do chocolate produzido? Lucas, o que falta aí muito nessa parte ainda é muita pesquisa, né? Eu não tenho conhecimento para dizer se isso pode prejudicar e a que ponto pode prejudicar o chocolate, né? Que já é o produto final, né? Até em relação a cacau, né, o próprio fruto, alguma coisa, a gente não tem tantas pesquisas, tem muito pouca pesquisa. Quando a gente trabalha hoje até com áreas com água com índice salino maior, que a gente tenta procurar alguma coisa de pesquisa sobre cacau, sobre isso, tem muito pouca coisa. Então, eu não posso afirmar que sim ou que não, entendeu? Como a gente já tem o cloro, por exemplo, a gente sabe que prejudica algumas frutas, né? No caso do abacaxi, que tem muito problema com cloro, mas chegar para prejudicar o cacau, isso ir até o chocolate, acho que falta ainda alguma pesquisa nesse assunto. Perfeito, Silvino, muito obrigado. Inclusive, a gente fez uma revisão bibliográfica interessante o ano passado, quando a gente estava estudando sulfato de potássio, isso dentro da IERA, né, para a cultura, e realmente faltam pesquisas em relação à qualidade do produto chocolate, né, no final não existe aquela correlação da toda a cadeia, mas trazendo um pouco de conhecimento de fisiologia vegetal, né, só um adendo, nós sabemos que altas quantidades de cloro e de sódio, eles aumentam ali a condutividade elétrica na região ao redor das raízes, e se chegar a valores muito elevados, acima de 2,5 decímetros por metro, para a grande maioria das culturas, a gente tem uma morte de radicelas, que são as raízes finas, que absorvem água e nutrientes na sua maior parte, tá, pessoal? Então, sobre a qualidade do chocolate em si, não temos informações de literatura muito claras, mas sabemos que altas quantidades desses nutrientes podem causar estresses salinos, matando aquelas raízes e até tendo perda de produtividade, tá bom? Próxima pergunta agora do Rafael. Silvino, qual o manejo mais adequado para fazer com a casca do cacau, levando em consideração a melhor utilização dos nutrientes contidos nela? Tá com você. Tá me ouvindo aí? Então, eu falei aqui que a casca do cacau é um problema, né? Porque ela é rica em potássio. Esse potássio é retirado, não é vendido, quer dizer, o produtor não ganha com ele, mas ele de qualquer forma é exportado, porque ele fica normalmente no manejo usual, ele fica concentrado em algumas partes da propriedade, né, das áreas de cacau, onde pouco pode ser aproveitado, né? Eu sempre falo o seguinte, o ideal seria, se você pudesse escolher cada fruto de cacau na sua própria planta, e a cada casca daquela planta fosse devolvida, só tirasse a semente. Isso, infelizmente, é inviável, né, na parte de mão de obra e de logística. Então, o que eu tenho visto
de melhor, porque também você trazer, né, você levar o cacau para fora da sua área, você quebrar esse cacau fora da sua área, depois retornar com essa casca, é muito volume. Então, normalmente, essa mão de obra, a mão de obra não compensa. O que você gasta com isso não compensa. Porque o cacau é uma planta que é um fruto que você colhe e praticamente mais de 80% fica em relação à água e casca. Então, você leva um volume muito grande e depois tem que retornar com esse volume para a roça. Então, de tudo que eu tenho visto, o que eu tenho visto ser mais prático e aproveitar melhor é você fazer pequenas, que nós chamamos de casqueiros, né? Pequenas rumas de cacau e variar os locais dessas rumas para serem quebradas dentro da roça. Porque com o passar do tempo, você vai retornando, você não cria um ambiente com muita quantidade de casca, que pode te dar uma quantidade muito grande de nutriente, ele pode ser lixiviado sem ser aproveitado pelas raízes, e você vai, aos poucos, retornando parte daquelas cascas em toda a sua área. Então, é um manejo mais prático e que tenho visto com melhor resultado. Perfeito, Silvino. Muito boa explicação. Temos outras perguntas aqui. O Railton do Senar, ele te pergunta: como adubar pensando em compensar os nutrientes que são absorvidos pelas outras plantas, em cabruca ou em SAF? Bom, isso é interessante, né? Quando você fala em SAF, né, é muito mais fácil. O que você tem que entender é o seguinte: quando você está fazendo um SAF, você tem duas culturas, no mínimo, duas culturas, né? Então, sistema agroflorestal, você tem no mínimo duas culturas. Então, cada cultura tem que ser considerada como uma cultura individual. Então, você tem que considerar, em sua amostra de solo, o requerimento nutricional de cada uma das culturas e devolver ou nutrir aquela cultura de acordo com a sua demanda. Então, é o que eu falo, não vai faltar comida para ninguém. Em relação à cabruca, aí já é muito mais complicado. Então, o que a gente tem visto, os problemas na cabruca hoje? Também falta um dimensionamento melhor disso, mas a cabruca hoje, as árvores de sombra, elas competem por luz, né? Elas impedem a luz de chegar no cacau, então competem por luz e competem por nutrientes e água. E isso, às vezes, não dá para saber qual quantidade. Isso varia muito, porque nós temos nossas cabrucas são um mosaico, né? Então nós temos diferentes tipos de aves com diferentes demandas nutricionais. Então isso é muito difícil de saber em cabruca. Agora, quanto à SAF, é o que eu falo, é considerar cada cultura com sua demanda nutricional. Perfeito, Silvino, muito obrigado. Eu vou voltar um pouco aqui para a nossa pauta para falar de umas questões nutricionais. A gente vai fazendo alternando dessa maneira, tá? Então, aqui é uma pergunta que a gente colocou, né, que vem muito questionada por produtores rurais. Calagem em superfície na cultura do cacaueiro versus micronutrientes, né? A aplicação desses micronutrientes tem que ser via folha, via solo. Qual que é o melhor momento de realizar aplicações de nutrientes via foliar? Conta para nós, por favor. Então, Lucas, vamos lá, né? A gente sabe que o calcário tem baixa solubilidade, né, e pouca mobilidade no solo. E se você elevar demais o pH, quando o pH chega próximo de 7, você começa a ter indisponibilidade de alguns micronutrientes, principalmente ferro, manganês, cobre, zinco. Então, o que é que eu tenho feito hoje? Vamos falar primeiro desse problema. Por isso que eu tenho muita preocupação hoje em áreas que estão sendo corrigidas, sempre em áreas que já começaram o trabalho de nutrição, que pegaram correção de solo. Eu tenho feito análise de 0 a 10, 0 a 20 e 20 a 40. Por que 0 a 10? Porque eu posso ter aplicado um calcário no ano anterior e esse calcário ainda muito concentrado na camada de 0 a 10, que é uma camada onde tem muitas raízes, uma camada onde tem muitas raízes responsáveis pela absorção de nutrientes. Então, se eu faço só uma análise de 0 a 20 no ano seguinte, e essa análise está me dizendo lá que eu ainda posso pegar uma quantidade de calcário, mas eu não fiz análise 0 a 10, e 0 a 10 esse pH já está muito alto,
mais do que 0,20, que é normal isso acontecer. E eu faço uma nova calagem, aí eu crio um ambiente onde eu vou inibir muito micronutriente. Então, esse cuidado com o calcário tem que acontecer. E por isso também, por esse problema de solo, uma boa fonte, né, uma boa modo de aplicação de micronutrientes é via foliar, porque você evita esse contato de nutrientes no solo, então você evita esse problema que tem com pH alto. As quantidades requeridas pela planta de micronutrientes são baixas, né? Porque o nome já fala, micronutrientes, as quantidades sempre são muito baixas, e dá para você suprir via foliar. Lógico que folha a gente fala sempre que é um complemento, mas para micronutriente, em alguns casos, a depender da necessidade, você pode suprir só via foliar, mas alguns micronutrientes, como zinco, boro, é bom sempre, quando você tem uma deficiência maior, é bom sempre que eles venham nas formas dos adubos, para aos poucos também você ir recuperando essa quantidade deles no solo, para que a planta também tenha a disponibilidade deles no solo. Perfeito, muito bom. Temos várias perguntas aqui. Vamos seguir nossa linha aqui. Vou alternar para as perguntas do público novamente. Adolfo Moura, boa noite, grande consultor de fertirrigação, bem-vindo aqui entre nós. Poderia fazer um comentário sobre o manejo da fertirrigação e mudanças climáticas? O que você tem visto, Silvino, sobre esse assunto, nas áreas que você visita? Olha, eu vejo hoje que, nós estamos falando de cacau, né? Então tem muito pouco ainda a gente se sabe de manejo de fertirrigação em cacau, né? Quantidade que deve ser aplicada, quantidade não, as dosagens, como devem ser parceladas, né? Quantidade de parcelamentos, muita coisa ainda falta ser estudada de cacau, porque cacau irrigado é muito novo ainda, né? Então ainda tem uma discussão ainda, né? Uma dúvida, gotejamento, se é melhor usar fertirrigação. Então, o que eu tenho visto é o seguinte, a irrigação hoje, com esses problemas que nós enfrentamos nos últimos 3 anos aí, as mudanças climáticas estão acontecendo, e nos últimos 3 anos nós enfrentamos muito veranico e muitas mudanças, o que eu tenho visto é o seguinte, o cacau, a fertirrigação no caso, é uma ferramenta que ajuda muito, né? Lógico, você tem água quando você precisa colocar água, mas não tem resolvido em muitas situações, porque tem outros fatores que estão ali interagindo que tem ainda causado grandes problemas, que é o caso do aumento muito grande da temperatura, aumento muito grande da evapotranspiração. Então, às vezes, a gente não está conseguindo ainda ajustar isso no cacau. Eu tenho áreas irrigadas que nós conseguimos manter a planta em boas condições, mas não conseguimos tirar a produtividade dela com esses últimos eventos climáticos que nós tivemos. Então, eu acho que falta muito ajuste ainda no cacau, né? E a gente sabe também que a água no solo não é tudo, né? Você ter água no solo não é tudo. Então, ajustar muito esse metabolismo da planta em relação à temperatura, a estresse por causa de temperatura, a estresse por causa de luminosidade e temperatura, né? Nesse caso. Então, eu acho que a gente falta muita coisa para ter maiores conclusões no cacau. Perfeito, Silvino. Trazendo um paralelo, eu já trabalho com outras culturas também, né, além do cacau, tem uma especificidade um pouco menor que a sua. A gente vê que os grandes saltos de áreas irrigadas e fertirrigadas que estão acontecendo no Brasil, o café é um grande exemplo, o café conilon e outras culturas, né, até a mesma banana, eles ocorreram em regiões que tiveram um estresse hídrico muito severo, e isso levou a um estresse financeiro dos produtores, dos bancos que concederam crédito para esses produtores, né? Atualmente no Espírito Santo os projetos com gotejamento eles são priorizados em caso de financiamento agrícola. Então nós vemos que a água tornando um bem cada vez mais escasso, talvez até mais caro. Essa tendência de irrigação e fertirrigação demora um pouco talvez para chegar no cacau, mas com certeza ela já está andando e vai se acelerar nos próximos anos, né? Muito bom, pessoal, várias perguntas, continuem mandando aqui, estamos gostando da interação, estou até um pouco perdido.
Tem uma pergunta muito legal aqui do Genelício. A adubação nitrogenada de cobertura, como deve ser feita para evitar a volatilização? Silvino, com você. Silvino, está no mudo, você tem que tirar o seu microfone, por favor. Boa pergunta. Estamos falando em adubação nitrogenada, em volatilização, vamos falar mais então da ureia, né? Que é o produto que mais tem problemas com volatilização. Por quê? Explicando, sem querer entrar muito na parte de química do solo, mas explicando um pouquinho, porque nós temos basicamente as fontes de nitrogênio que nós temos hoje, estamos falando do sulfato de amônia, os nitratos e a ureia. A absorção pela planta de nitrogênio, ela está na forma de amônio e de nitrato, né? Então, tanto os nitratos, que já falam, nitrato de cálcio, é só nitrato de amônio, 50% nitrato, 50% amônio, e sulfato de amônio, que já fala a palavra só amônio. E a ureia, ela está numa forma que é na forma mídica, que não está diretamente, não pode ser prontamente absorvido pela planta. Então, é aí que acontece a volatilização. Por quê? Porque quando essa ureia é aplicada, ela sofre um processo de hidrólise, que é feito através da enzima urease, que é enzima produzida pelos micro-organismos do solo, justamente para transformar essa forma mídica em amônio, né? Só que nessa mesma hora que ocorre essa hidrólise para transformar essa forma mídica em amônio, nessa reação a liberação de hidroxilas, né? Então, o que é que acontece? Como essas hidroxilas ficam ali em torno do grão, essas hidroxilas podem ocorrer uma outra reação de novo com amônio e fazer com que esse amônio se transforme em amônia, e aí que vem a volatilização da ureia. Então, justamente, algumas pessoas poderiam pensar, o sulfato de amônio também amônio pode volatilizar, pode voltar a ser amônia. Pode sim, em condições mais especiais, de solos com um pH muito alto, tal. Mas o grande problema da ureia é que quando você aplica ela sofre uma transformação onde ela aumenta muito o pH em volta daquela reação e produz hidroxila que induz a formação de amônia, né? Então, falando sobre forma de aplicação, é muito difícil você ter controle sobre isso, né? Por quê? Porque quais são os principais fatores que desencadeiam essa reação? Umidade, né? Quantidade de micro-organismos no solo, quer dizer, quantidade que está ali muito ligada à quantidade de restos vegetais, temperatura, né? Então, quando você aplica a ureia, para você ter uma segurança de que essa ureia não vai volatilizar, o ideal seria que você ou cobrisse essa ureia, que é inviável na casa do cacau, ou você tivesse uma área irrigada para jogar uma quantidade de água, ou que você tivesse a sorte de chover logo depois. Senão as perdas começam a acontecer. Aí, o que o produtor pode pensar, não, então se eu limpando, no caso, a área, fazendo o famoso coroamento, eu estou diminuindo a chance, porque eu tiro o resto vegetal, aumento o contato com a ureia com o solo, eu diminuo a chance de haver essa volatilização? Depende. Então, nada é garantido, porque eu tiro alguns fatores que favorecem essa hidrólise, mas apresento outros. Porque quando eu tiro a cobertura do solo, eu aumento a temperatura, né? E eu também coloco esse solo em contato com o solo que tem uma determinada umidade. Então, porque a importância da umidade do solo para não haver valorização é ou não ter umidade, né? Está totalmente seco e depois vem uma chuva, ou se não, você tem uma umidade de uma quantidade que dê para diluir todo as hidroxilas ali em volta para que não haja essa formação de amônia. Então, ou é seco, ou é com uma boa quantidade de água. E nem sempre você consegue garantir isso. Então, o que é que eu sempre falo? Não tem como você controlar esse processo. Então, nada que eu faça em relação a tirar restos vegetais, né, ou aplicar diretamente da folha, vai me garantir que essas perdas vão ser maiores ou menores.
Isso depende de como vai estar aquele solo. Então, a única garantia que eu teria seria, voltando a falar, ou cobrir essa ureia, ou ter uma irrigação para jogar uma quantidade de água, ou chover logo depois. Porque imediatamente, no momento que você aplica, já começa a ver as reações e já começam a ver as perdas. Por isso que eu nunca indico em fazer o coroamento, porque eu não vejo nenhum ganho, né, em termos de absorção e tem um custo alto. Eu sempre falo o seguinte, quer fazer coroamento, gasta mais com nutriente, gasta mais com adubo, gasta com adubo de melhor qualidade. Perfeito, Silvina. E complementando, né, todos esses riscos, até mesmo a ureia protegida, ela retarda um pouco, ele atrasa o período que ele vai para a volatilização, né, que aquele nitrogênio ele vai ser perdido na forma gasosa, mas ela também ocorre perdas, né, então uma adubação com ureia pode levar perdas ali de 5 até 60% em alguns casos de literatura. Por isso que trabalhamos, aí já trago para nós e área, com recomendações à base de nitrato, para aplicações de sequeira e também de fertirrigação, por outras razões, né, para evitar a acidificação das raízes daquele ambiente radicular. Mas nós queremos trazer este conforto para o produtor rural, ou vamos colocar de outra maneira, né, retirar a insegurança de que aquele nitrogênio que ele aplicou pode se volatilizar ou não, né? Então, muitos produtores fazem a conta, o preço do ponto de nitrogênio do nitrato é muito mais caro, só que na ponta, né, no solo, a eficiência que esse nitrato vai ter ele é muito maior do que uma fonte à base de ureia, né? E com coroamento ou sem, né? Coisas que estão sob nossa influência. Muitas perguntas, pessoal. Vou seguir na lista aqui. Eu vou priorizar as perguntas com nutrição, tá? Tem várias aqui que estão sendo realizadas para nós. Qual a melhor época para adubar, Silvino? Talvez seja interessante abordar um ciclo produtivo do ano, né? Vamos lá. Só voltando à última pergunta, Lucas, isso eu não estou dizendo, eu só coloquei aqui quais são as possibilidades de perda que a ureia pode ter. Né? Não estou dizendo que a ureia não seja um produto viável para ser aplicado. Apenas a gente tem que saber, e que a pergunta foi colocada, que nem sempre ações que nós tomamos nós vamos evitar essas perdas. Né? Não são controláveis, vamos dizer assim. Você pode perder pouco e pode perder muito. Perfeito. Então, qual foi a pergunta mesmo, Lucas? Repetindo aí. O pessoal não se identificou, ela se identificou com uma outra pergunta aqui, mas qual a melhor época para adubar o cacau? Então, a adubação hoje, o ideal seria o quê? O cacau ele passa 2 vezes no ano, lá setembro para outubro e março ali, ele passa por uma troca de folhas, né, onde ele renova suas folhas e ali ele começa a produzir, né, produzir ali seus fotoassimilados, fazer suas reservas para que depois venha a floração e a frutificação. Então, nesse momento seria o momento ideal para a gente entrar com a adubação, com a nutrição. Né? Então, logo depois ali desse lançamento de folhas, a gente entrar com essa nutrição para que a planta tenha condições de potencializar suas reservas e depois que essas reservas possam ser utilizadas na floração e na frutificação. Então, falando em adubação, 3 vezes no ano, nós poderíamos fazer ali setembro, outubro, por ali, outubro mais ou menos. Depois, fazer uma análise de folha para fazer algum tipo de correção que se precise, para mais ou para menos do que foi programado. Também fazia uma avaliação de produtividade. Fazer uma terceira ali mais ou menos dezembro, janeiro, e a última, depois do outro lançamento de folha de março, seria ali na faixa de março, abril, por aí. Perfeito, Silvina, muito obrigado. Pessoal, estamos recebendo algumas demandas sobre os webinars que já foram realizados, tá? Semana passada a gente realizou um webinar sobre a cultura da banana, falamos sobre cultivo em sequeiro e também fertirrigado. Ontem realizamos um webinar sobre café com nylon. O de ontem foi focado em mercado, né? Muito sobre precificação de dólar, de fertilizante, de como é que o mercado está se comportando atualmente. Eles estarão disponíveis ali nos links, tá? O Éter vai colocar para vocês, eles estarão ali junto com onde vocês verem as questões, os links para acesso desses webinars, tá bom? Essa live também está sendo gravada, essa do Cacau, e vai ser disponibilizada posteriormente também, certo?
Muitas perguntas aqui, o professor Victor agradecendo pelo tempo do Silvino e pela disponibilidade da Yara, muito legal. Aqui, Marcelo nos agradece, excelente explicação técnica para os produtos milagrosos, perfeito, boa noite. Devo realizar análises com profundidade além dos 40 centímetros? Aqui acredito que são análise de solo, né, em relação à adubação. Silvina, qual a sua consideração sobre isso? Bom, eu não utilizo, né? Para cacau eu não utilizo, eu faço análise sempre no máximo até 40 centímetros, né? Que ali já me diz, né, na maioria dos solos, se eu tenho necessidade, principalmente para saber, a análise de 20 a 40, é bom saber que é principalmente para saber a minha necessidade ou não de aplicação de gesso, né, para correção, para neutralização do alumínio tóxico, né, que nossos solos tem muito alumínio tóxico, né, principalmente em profundidade. Então, eu normalmente só faço até no máximo 40. Por quê? Porque a gente sabe que quando eu necessito de fazer esse ajuste ali de 20 a 40 centímetros, o gesso ele é muito solúvel e ele vai descer muito mais do que aquilo. Então, se ele está corrigindo ali, e as calibrações são feitas, né, hoje, para a quantidade de gesso, justamente para essa profundidade, 20 a 40, mas a gente sabe que o gesso vai descer mais, vai continuar neutralizando alumínio, vai continuar levando cálcio, e nós vamos continuar tendo um bom enraizamento abaixo dos 40 centímetros. Então, usualmente, eu faço até no máximo 40 centímetros. Perfeito, excelente. O João Tude pergunta, na irrigação, é preciso fazer alguma correção na água? pH, por exemplo. Não, na água de irrigação, a gente tem que olhar principalmente quantidade de ferro, por exemplo, né, que você pode fazer uma aeração dessa água para você retirar essa quantidade de ferro, não para questão, principalmente para a questão de entupimento, de algumas coisas, entupimento de sistema de irrigação e tudo, mas pH para irrigação não, e sim salinidade, né? Tem que olhar muito o índice salino da água, que esse sim é o mais importante. Perfeito. A gente teve um fórum de discussão muito legal sobre fertirrigação, né? A correção de pH de água em caso de fertirrigação é recomendada em casos que são considerados extremos de águas duras, né? Que possuem acima de 250 ppm, no parâmetro de dureza, ou até um pH acima de 7,5, que pode afetar alguma coisa de micronutrientes, mas são casos excepcionais de algumas formações rochosas que são calcárias, né? Via de regra, condições normais, é muito mais a questão do ferro que o Silvino comentou. Muito legal. Silvino, meu xará Lucas pergunta, dentro do programa de adubação, estou evitando adubar junho e julho, apesar das plantas estarem com grande quantidade de frutos. Esta iniciativa é condizente? Repita, por favor, Lucas. Estou evitando adubar em junho e julho, mês 6 e mês 7, apesar de as plantas estarem com grande quantidade de frutos. Então, ele quer saber se essa iniciativa é correta. Como eu falei, quando a gente calcula a nutrição, nós calculamos quantidade de nutrientes por hectare ano, né? Lógico, quanto maior a distribuição desse nutriente, a tendência é que a planta aproveite melhor. Quanto menos eu concentrar essa aplicação, né? Quanto mais a adubação for mais pesada e quanto menos eu precisar concentrar essa adubação, o aproveitamento tende a ser melhor. Eu falei em 3 vezes, né, em questão de logística para a maioria das áreas. Essa adubação você pode fazer todo mês, né? Se você tiver fertirrigação, você com certeza vai fazer assim. Então, eu estou falando mais quando você tem que fazer só 3 vezes, você privilegiar esses momentos em que a planta tem uma maior demanda, mas não quer dizer que você não possa adubar em outros momentos. Se você puder, você até deve diluir melhor e, em alguns casos, até fazer um balanço melhor de nutrientes para determinados períodos do ano. Você tem um período que você precisa de mais nitrogênio, tem um período que você precisa de mais potássio, principalmente em áreas de clima definido. Perfeito. Nossa, você vendo muitas perguntas aqui. Deixa eu escolher as mais pertinentes ao tema de nutrição, que é o que a gente está aqui para discutir hoje. Silvino,
O Felipe Botelho pergunta, obrigado pela pergunta, Felipe. Em relação, quais seriam as datas mais ajustadas de aplicações foliares, como calciboro, por exemplo? O uso de bioestimulantes é válido no cacau? Bom, as épocas de aplicação de foliares normalmente vêm logo depois como complemento na aplicação do adubo no solo, né? E que também coincide com esse lançamento de folha e a quantidade de folhas novas. Não, cálcio e boro, lógico, né? Nós temos um período que precede a floração ou que inicia a floração, são nutrientes muito importantes, né? É uma ferramenta muito importante para a época de floração. Como o cacau ele é uma cultura na nossa região aqui, onde não temos clima definido, que praticamente 8 meses do ano ou mais, ele vai ter frutos em tamanho pequeno, frutos em tamanho grande e flores, então praticamente essa demanda é contínua, porque sempre temos floração e sempre temos frutificação, né? Quanto a bioestimulante, sim, é uma ferramenta muito, muito interessante, principalmente nesses momentos que estamos passando de mudança de clima, de veranicos. Então, é uma ferramenta muito importante para quando a planta passa por um exemplo como um estresse hídrico, quando a planta passa por um estresse como podas. Então, eu utilizo muito essa ferramenta. Perfeito. Aqui o José Roberto Gonçalves, da Coabriel. José Roberto, tudo bom, José? Obrigado por prestigiar a gente. Um grande abraço para a turma da Coabriel. Faz um excelente trabalho técnico. Pergunta dele, Silvino. Teria como indicar algum material mais atualizado para a interpretação da análise de solo e nutrição da cultura do cacau? Quais são as referências que você prefere utilizar? Fala para nós. Silvino, você está no mudo? Por favor, retira o microfone. Perfeito. Vamos lá. Nós temos hoje, basicamente, a nível de Brasil, basicamente hoje, umas 3 referências assim, mais importantes para a nutrição. Tem os trabalhos da CEPLAC, né, que foram atualizados aí nos últimos tempos, passando a ter uma adubação modular, né, que aí já houve um grande ganho, né, que durante anos nós tivemos uma adubação fixa, né, onde se fazia nutrição unicamente pela análise de solo, e hoje já temos essa tabela atrelada à produtividade. Temos um trabalho antigo, mas que eu acho que continua atual, de Malavolta, né? O trabalho que Malavolta fez lá atrás, né, que fez na Unacal na época, que é um trabalho também interessante, porque é a chamada adubação modular, porque ele cria módulos de 10 arrobas, onde você vai adubando de acordo com o que você quer atingir. 1 módulo, 2 módulos, 3 módulos. Então, eu acho muito interessante. E agora nós temos um trabalho, né, do professor Olímpio. O professor Olímpio aí atualizou muita coisa, buscou muita coisa daqui, com pesquisa daqui e de fora também. Então, temos um trabalho muito bom também do professor Olímpio, que é esse novo livro aí que ele lançou há pouco tempo. Perfeito, Silvino, muito obrigado. Estamos chegando nos momentos finais aqui. Estou priorizando perguntas de pessoas que ainda não foram selecionadas. Temos uma pergunta do Jackson. Fale um pouco dos níveis ideais de fósforo que devemos alcançar e as fontes de fósforo e forma de aplicação desde o plantio e durante a fase produtiva. Pergunta bem completa sobre o fósforo, Silvino, por favor. Bom, é uma pergunta interessante, porque aí eu volto lá também no que eu falei sobre a calagem, né? Mas vamos lá, fósforo é muito importante na formação da planta, né? Então, mesmo em áreas com níveis altos de fósforo, a gente tem que colocar fósforo na base da planta, porque é importante para o enraizamento dessa planta. Então, trabalhar com fósforo desde o início. Quando falamos de área nova, formação de áreas novas que são mecanizáveis, você tem a opção também de fazer fosfatagem, quer dizer, tentar corrigir esse fósforo em total no solo, é uma opção também, né? E durante o ciclo da planta, tentar atingir que sua área fique acima de 20 miligramas de fósforo, né? Agora, uma coisa interessante, que eu falei que eu ia voltar ali a parte da calagem,
que para mim vale também para o fósforo quando eu faço análise de 0 a 10. Porque justamente a análise que eu faço de 0 a 10 vale tanto para eu olhar o pH nessa área, nessa camada do solo, como vale também para olhar a quantidade de fósforo nessa camada do solo. O que é que eu tenho visto? Eu tenho visto adubações muito pesadas em fósforo durante anos aí. E o fósforo você pouco move no solo, né? Não se movimenta no solo. Então, esse fósforo tem se concentrado ali na camada de 0 a 10. Então, a gente faz lá uma análise de solo. E na camada de 0 a 20, você tem lá 8 a 10, né, ppm de fósforo, vamos dizer assim. E você ainda pensa em colocar alguma adubo fosfatado. E quando eu faço análise de 0 a 10, aquele fósforo já está com mais de 20 na camada de 0 a 10. E aí eu vou e confiro na folha. Quando você faz folha, o fósforo está em níveis ótimos na folha. Então, para que eu vou? Primeiro, gastar com fósforo naquele momento. É aí que entram fórmulas que a gente não vê usualmente ser colocada para cacau, que é no caso de uma fórmula conhecida, vocês, por exemplo, a 19,419. Porque eu tenho um fósforo que está ali, eu vou colocar NK e vou colocar um pouquinho de fósforo para ir mantendo aquele fósforo naqueles níveis que eu já considero bom. Então, voltando lá, eu tenho visto isso, então, níveis altos de fósforo. Eu fui na propriedade uma vez, que só para como exemplo, que eu cheguei na propriedade e peguei análise solo e andava em toda a fazenda e tinha visualmente você via muita folha indicando deficiência de zinco. E o cacau apresenta muita deficiência de zinco. Então é fácil de ver na folha. Então a gente via deficiência de zinco, Então quando eu peguei análise solo, o zinco estava num nível bom no solo. Mas quando eu peguei, que fui olhar para o fósforo estava em níveis altíssimos. E o produtor ainda estava aplicando mais fósforo no solo. Então, o problema do excesso de fósforo estava causando um problema no zinco. Então, ele estava gastando, né, mais do que ele necessitava. E, além disso, ele estava causando um problema para ele com a deficiência induzida de zinco pelo excesso de fósforo. Certo? Então, fontes fosfatadas é uma hoje temos algumas fontes aí que são utilizadas, na grande maioria de formulados nós temos o MAP, né? Mas quanto a fósforo não temos muito que olhar a fonte, não. Acho que todas as fontes têm bom resultado agronômico. Perfeito, Silvino. Aqui uma pessoa que não se identificou pergunta se você ainda vai ter tempo para Cabruca. Claro que vai, né? Silvino, apesar da fama, é uma pessoa muito simples e muito humilde, então sempre vai entender as pessoas, conheço ele já há algum tempo. Uma última pergunta antes partirmos para as considerações finais. O Elisaldo Maltas pergunta: adubação orgânica é recomendada? Silvino, você ouviu a pergunta? Bom, ninguém discute, né, a qualidade da adubação orgânica. O grande problema é a quantidade. Então, para eu atingir os níveis, né, que a planta necessita com adubação orgânica, eu vou ter que utilizar uma quantidade muito grande por hectare, que vai ser inviável, não só pelo preço, né, que vai ficar muito, vai onerar muito essa adubação, como também por toda essa movimentação do volume para ser aplicado na área. Então, não é que a adubação orgânica tem, além do seu nutriente, tem outras vantagens, mas normalmente ela é inviável economicamente. Perfeito, Silvino, muito obrigado. Até passamos alguns minutos aqui. Vou pedir para você fazer umas considerações finais. Logo após a apresentação do Erasmo, todos que nos assistem, temos uma apresentação aqui de 4 slides, que é o lançamento do nosso novo produto para a cultura do cacau, tá bom? O Erasmo vai falar por 5 minutos e passaremos para as considerações finais do Silvino antes do encerramento, tá bom, pessoal? Por favor, Luiz, coloca o Erasmo live. Sua apresentação está ao vivo, Erasmo? O palco é seu. Vamos lá, pessoal, já me apresentei antes. Então, a gente vem nesse momento aí pensando no você, produtor de cacau. A Yara tem
tem um apreço muito grande pela cultura do cacau, a gente tem um desenvolvimento forte, né, em cima da região do cacau. A gente criou esse fertilizante chamado Yaraliva N-Cálcio Cacau. É um lançamento inovador, pensando em você, produtor. Como eu falei, a Yara prioriza muito essa cadeia do cacau, né, o chocolate, e nele a gente tem... Não está passando. Então, nele, voltando lá, tudo que o Silvino falou, que o Lucas falou, a gente tem, né, o nitrogênio nítrico, não necessita fazer o coroamento, nitrogênio solúvel, fósforo solúvel, potássio solúvel e cálcio e boro, tão importante para a cultura do cacau, que é uma cultura que está sempre produzindo e sempre emitindo flor. Então, né, o cálcio e boro, a gente alimentando essas flores, né, para virar o fruto. Não volatiliza. Então, aí está a concentração dele, do fertilizante que a gente construiu, né? Estamos fazendo o lançamento oficial dele hoje. Então, novamente, a gente chega aqui, que o Silvino falou da ureia, sobre volatilização. O nosso fertilizante não volatiliza. Você não precisa ter esse gasto, tanto de mão de obra como físico, né? De fazer o coroamento. Você chega lá, aplica, vira as costas e vai embora, né? Nutrientes solúveis, a gente não acidifica, propriamente esse slide aqui está mostrando, a gente mostra aqui o que é uma acidificação. Quando a gente fala em acidificação, não é todo o solo, e sim a micro-região ao redor da raiz, né? Vai queimar os pelos radiculares, com isso você não consegue ter, a planta não consegue ter uma absorção bacana, que é o que a gente quer, né? Então, e aí, eu vou deixar uma mensagem final, né? Como o meu tempo é curto, aonde encontrar esse produto, né? Você vai encontrar com os representantes aí da região, tem o Gilberto, tem o Simões, e tem também os nossos parceiros, todas as nossas revendas aí, que a gente tem um monte de parceiros, a gente tem parceiro em Gandu, a gente tem presidente Tancredo Neves aí, Casa do Adubo em Gandu, a gente tem o Caboré Adubos, a gente tem o Fazendão em Santo Antônio de Jesus, e fora as outras revendas também, me perdoem se eu não citar o nome aqui, mas enfim, com essas pessoas, e propriamente comigo e com o Danilo também, que está aí na região, com a gente você vai achar esses fertilizantes aí. Beleza, Lucas? Cerrei? Perfeito, Erasmo. Voltando aqui, então, para nosso fechamento, né? Silvino, a gente vai pedir para você deixar uma mensagem final, cerca de 1 minuto, o tempo que você considera necessário, para todos os produtores, todos os canais que nos assistem, as pessoas. E depois, pessoal, não saiam, a gente vai passar um QR Code para vocês avaliarem essa live, tá? Por favor, nos ajuda, essa informação é muito importante. Se o conteúdo for relevante para vocês, se for legal, se tem que aumentar o tempo, reduzir, a gente usa essas informações que vocês nos enviam sobre as nossas lives para trazer eventos futuros neste formato, tá? Silvino, com você a palavra então, por favor, deixa sua mensagem em relação ao manejo do cacau, nutrição, o que você achar relevante de resumo. Bom, a mensagem é justamente o resumo de algumas coisas que nós conversamos aqui hoje. Primeiro, para o produtor não acreditar em milagre. Milagre não existe, né? Então, já passamos por isso e o produtor não pode mais errar. Então, não existe produto milagroso, não existe um produto só que resolva tudo. Então, a primeira coisa é essa. E nutrição passa por construção de fertilidade do solo. Então, para os resultados virem, você tem que fazer um trabalho. Esse trabalho tem que ser um trabalho duradouro. Não se pode falar, eu vejo muito produtor falar, eu adubei minha fazenda. Não é adubei, eu estou fazendo um trabalho de fertilização, eu estou fazendo um trabalho de nutrição. Não adianta você jogar uma parte do adubo hoje numa área, no ano que vem você adubar outra, no outro ano a outra, e sim você seguir fazendo a construção da fertilidade de seu solo e buscando resultados. Então, a mensagem basicamente é essa. Não existe milagre, e sim um trabalho bem feito. Perfeito, Silvino. Que mensagem profunda, né? Hoje a gente vive num ciclo de alta do cacau e os ciclos de mercado, eles são
feitos de altos e baixos. Pode ser que numa baixa o produtor que não adube não mantenha a sua lavoura bem nutrida, ele tenha problemas, né, de viabilidade, sustentabilidade econômica do negócio. Pessoal, o AS 810, deixa aqui o link para vocês, ele vai ficar por alguns 3 minutos aqui, disponível. Coloque a câmera do celular sobre o QR Code, ou então na parte de perguntas e respostas tem um link para avaliação, tá? É super curto o questionário, tem 5 perguntas para vocês avaliarem nosso evento, nossa live. Cliquem lá no link, quem tiver no computador ou quem tiver no celular e preferir responder por ali. E quem quiser praticidade, é só colocar o celular, a câmera do celular aqui no QR Code e ele vai levar para a pesquisa, tá? Muito obrigado a todos.